Ruth, capítulo de número 4. Nós estamos numa série de sermões neste livro, e hoje é o último sermão desta série. Pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de pregarmos 5 mensagens no livro de Ruth. Esta é a 5ª mensagem deste belo livro da Escritura. Ruth, capítulo 4. Acompanhe, por gentileza, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócios em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te um nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Pai querido, use a tua palavra que foi lida, palavra esta que é poderosa, palavra que foi soprada pelo teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor possa iluminá-la, para que nós possamos entender e que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, na nossa vida, de forma que nós possamos sair daqui ciente de que o Senhor nos edificou, nos exortou e nos consolou através da pregação fiel da tua palavra.
nos dê a graça, ó Deus, de sermos fiéis à Tua palavra nesta noite. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos que assistem uma série, ou assistem aí um filme, fica sempre esperando para a parte final. O último capítulo é aquele capítulo em que as coisas dão tudo certo. Normalmente, os primeiros capítulos você vê dificuldade, de repente surge um vilão e a história vai. E aí, no último capítulo, as coisas se ajeitam. E é comum dizer, viveram felizes para sempre. Este é o último capítulo também desta série de Ruth. Este é o último capítulo da vida narrada de Ruth, de Noemi, de Boaz para nós. O capítulo 4 fala de redenção. Como todo final de filme ou de livro, você vê a ideia de uma redenção presente, está aqui também presente no livro de Ruth. E eu gostaria que nós pudéssemos então olhar nesta noite para este capítulo 4, ver neste capítulo 4 a redenção. A série deste livro foi intitulada O Romance da Redenção, e nós vimos como que uma família passou por muitas lutas e dificuldades, e muitas vezes agiram de forma errada, contrária aos princípios de Deus, e como a vida se tornou muito confusa, até que o capítulo 4, parece que o fio foi colocado em ordem, parece que as coisas fazem sentido. E talvez você venha aqui, porque você está aguardando um capítulo assim da sua vida, um capítulo em que a redenção se dá, um capítulo em que você entenda a redenção que está proposta para você. Então eu gostaria que nós pudéssemos ver nessa noite este tema, a redenção, através de 5 lições e através de 5 ângulos da redenção. E eu gostaria que nós pudéssemos ver através dos personagens aqui presentes. Primeiro é a redenção através da vida de Boaz. O capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 10, você encontra este homem, Boaz, que tem se mostrado ao longo deste livro de Ruth como um homem temente a Deus, um homem que era rico, um homem que tinha um relacionamento com seus funcionários brilhante, um homem que glorificava a Deus na sua profissão, mas acima de tudo um homem apegado à lei do Senhor, um homem que teve um determinado momento que Ruth pediu ele em casamento, mas ele olhou para Ruth e disse: eu caso com você, mas primeiro a gente precisa resolver as questões legais. E existe alguém que está na frente desta fila, e este alguém precisa ser avisado. Se ele não quiser casamento, então eu caso. Boaz é o resgatador. Boaz é, acima de tudo, a figura daquele que traz redenção para Ruth, para Noemi, para esta família destruída. Boaz é, em última instância, um eco da pessoa bendita de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Através da atitude de Boaz, nós aprendemos como que um redentor faz, como que um resgatador faz, e como que um resgatador está disposto a perder em prol daquele que ele ama. O capítulo 4 inicia com Boaz à porta. Olha aí o capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Boaz está num lugar onde as coisas acontecem, onde todos os acontecimentos de Belém passam por aí. Há aqui lugar onde faz negócios, há lugar no sentido jurídico, onde é reconhecido as decisões. Há muitos aspectos que aconteciam na porta. E Boaz está aí para poder esperar o homem que está à frente para poder casar com Ruth. Basta você lembrar que Ruth é uma viúva. Ruth é nora de Noemi, tinha sido casada com Malom, seu esposo morreu, e por causa das leis do Antigo Testamento, o parente mais próximo podia casar com ela e suscitar o descendente daquela família. Boaz está aguardando este homem chegar. Boaz quer resolver isso. Boaz ama Ruth, Boaz está disposto a abençoar a vida de Ruth, mas Boaz precisa cumprir a lei. Porque não dá para ser um resgatador sem ser aquele que cumpre lei. Deus, Cristo Jesus, que veio a este mundo, Ele veio para redimir a nossa história, para resgatar a nossa vida. Ele é aquele que cumpriu a lei. Ele nasceu debaixo de uma lei, viveu debaixo de uma lei, e foi à cruz do Calvário porque estava debaixo de uma lei. Boaz também está disposto
a resgatar Ruth pelo caminho da lei. Olha aí então o capítulo 4. De repente surge o homem, olha aí o capítulo 4, verso 1. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando, então lhe disse, vamos ler? Essa expressão fulano, ó fulano, é a expressão hebraica, peloniamone, que dá a ideia de ô fulano, ô cicrano, ou até mesmo um estudioso diz assim, ô Zé Ninguém. O que está aqui por detrás não é que Boaz não sabia o nome deste homem. Boaz sabia, Boaz é até parente dele. Boaz com certeza chamou este homem pelo nome. Mas o escritor faz questão de dizer assim, este homem que estava à frente para resgatar a Ruth não é digno de ter o nome mencionado. Então ele é o fulano de tal, ele é o ciclano, ele é um homem qualquer, o fulano. Ó fulano, chega-te aqui. Por que isso está acontecendo neste texto? Boaz é o resgatador, porque Boaz está disposto a perder para poder abençoar a vida de Ruth, a quem ele ama. Olha aí o verso de número 2. Boaz se prepara, Boaz pega 10 homens, para que eles possam servir de testemunha. Boaz chega no verso 3, Boaz diz ao resgatador, aquele o fulano, o cicrano, aquele que não tem nome ainda, diz assim, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou a terra dos moabitas, a tem para venda. Ele está dando uma informação que até agora a gente não tinha bem, de que Noemi tinha uma terra e Noemi estava vendendo essa terra, porque não tinha como cultivar e tudo mais, precisava de dinheiro. E ele está dizendo para o homem assim, ó, você tem o direito de comprar a terra, é seu direito, você está na minha frente. E quando você está lendo este texto pela primeira vez, que não é o nosso caso, o drama aqui é dizer o seguinte, e se esse homem aceitar comprar a terra, ele vai levar a Ruth de bandeja. E esse tanto casal que a gente tem torcido ao longo da série de mensagens não vai se concretizar. Boaz diz assim, ó, está aí a terra, você quer comprar? Existia algo interessante aqui. Na cultura hebraica, do Antigo Testamento, você tem aquilo que é chamado o ano do jubileu. O que isso significa? Ninguém comprava a terra propriamente dito. A pessoa comprava a posse da terra. Quando chegava no ano do jubileu, que era a cada 50 anos, toda a terra era devolvida aos seus donos. Então, quando você comprava o direito de explorar a terra naquele intervalo de tempo. Você olhava o calendário e dizia, ó, daqui 10 anos vai ser o ano do jubileu. Então eu pago tanto. Se faltava 20, pagava mais, e por aí vai. Então surge uma oportunidade para este homem chamado fulano, de comprar uma terra de uma viúva, e essa viúva não vai viver muito tempo, ele vai cuidar da viúva, e quando a viúva morrer, vai chegar depois do ano do jubileu e vai devolver a terra para quem? A viúva não tem filhos, a viúva não tem esposo, a terra vai ficar para ele. Percebe o que está aqui por detrás? Por isso que o homem, mais do que depressa, ele diz que quer resgatar a terra. Olha aí o finalzinho do verso 4. Respondeu ele, eu a resgatarei. Ele diz, eu quero a terra. Uma terra boa, dando sopa, é hora de eu lucrar. Ele vai pagar um valor e a terra vai ficar para ele, para os filhos dele, para a descendência dele. Este homem está pensando em si próprio, e não pensando em Ruth ou Noemi, nada disso. Ele quer se dar bem com a história. Vai cuidar da viúva, da Noemi, mas mais cedo ou mais tarde ela morre, e a terra não vai ter que voltar para ninguém, vai continuar com a família dele. E aí então você começa a entender o porquê que Boaz chama ele de o fulano. Porque ele está preocupado com o nome dele. O nome era passado de filho para filho. E ele está pensando na posse, na terra que vai ficar em nome da família dele. Aí o escritor bíblico diz assim, esse homem não merece nem ser conhecido na história, o nome dele. Ele é apenas o fulano. Boaz, então, traz uma informação que este homem não tinha. Verso 5, Boaz vai chegar para este homem e vai dizer assim, mas tem o seguinte, no dia que você comprar a terra de Noemi, você compra também de Ruth. Ruth é a viúva moabita, ela está junto. E você tem que casar com essa mulher e ter um filho com ela, para suscitar o nome de quem? Do Malom. Não o seu nome. Percebe que aqui a lei do resgate, está ligado também à lei do levirato, tem tudo a ver com dar nomes e segurar nomes para a posteridade.
Deus se preocupava que o seu povo mantivesse o seu nome sobre as terras. Então, se alguém casou e de repente não teve filho e o homem morreu, era dever de algum familiar casar, ter filho e suscitar descendência. E a descendência não era conhecida como do fulano, era conhecido como daquele que tinha sido morto. Então é isso que está aqui em jogo. E aí o homem então diz assim, não, opa, se é assim eu não posso comprar a terra. Eu não posso investir no nome de outro. Eu não posso investir em favor do outro. Eu estou disposto a investir para o meu próprio bem, para a minha família. Ele diz, eu não posso comprar porque senão vai prejudicar, não dá. E aí então você vê Boaz, o resgatador surge e diz assim, eu compro. Então eu quero fazer aqui diante de todo mundo um trato que eu estou comprando a terra de Noemi, vou casar com Ruth, e olha aí o verso de número 9. Verso 9, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilião, a Malom, e também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. Vamos ler agora? Então Boaz tomou essa terra para que o nome de Malom continuasse. Percebe que ele não está pensando em si próprio, e aí então ele tinha que gastar dinheiro. Ele ia pagar uma terra, que ia ter um filho, o filho levaria o nome do pai, que já tinha, do ex-marido que já tinha morrido, e tudo ficaria no nome de Malom. De Malom. Pensa você faria um negócio desse? Você não faria, eu não faria. E detalhe, ele iria casar, e ele ia ter que cuidar da mulher do ex-marido de Ruth. Ele ia casar com Ruth e teria que cuidar de Noemi, a mãe de Malom. Boaz é aquele que está disposto a perder. A terra era valor alto, ele tinha que gastar dinheiro. E ele está fazendo isso sem amor para com Ruth, em benefício para com Noemi, para resgatar o nome do outro. Aí você então encontra o contraste deste Boaz para o senhor fulano. O senhor fulano, que queria trazer o nome dele conhecido, a família dele, não ficou conhecido na história. Nem nome tem, não é nem digno de ser mencionado aqui pelo escritor bíblico. Eu e você nunca vamos saber o nome deste homem. Por quê? Porque ele pensou em si próprio. Ele não estava disposto a pagar o preço para que outro fosse beneficiado. Aqui você vê claramente o retrato de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo e pagou o preço para que nós pudéssemos ser abençoados. Cristo abriu mão dos direitos que ele tinha, investiu em pessoas que estavam perdidas, como eu e você. Boaz é o retrato do resgatador, porque Boaz é aquele que está disposto a se perder para abençoar a vida de quem ele ama. Boaz ficou mais pobre humanamente falando, mas ficou abençoando a vida de quem ele deveria abençoar. Mas Boaz, a redenção é vista através de Boaz no sentido de que ele é o redentor, ele é o resgatador de Ruth e de Noemi. Ele vai dar vida para esta família que estava destruída. Ele vai dar amparo, ele vai dar um lar, ele vai dar proteção, ele vai cuidar deste povo. Ele vai gastar para fazer isso com este povo. Ele é o retrato do resgatador. Mas Boaz é aquele que a redenção pode ser vista na vida dele, também por causa dos benefícios que ele teve. Boaz não é apenas o resgatador, Boaz é aquele que precisa também de um resgate, de certa forma. Boaz não era casado, e Boaz ganhou uma mulher famosa na Bíblia, que é Ruth, mulher virtuosa. Boaz marcou o seu nome na história, sem ser esta a intenção dele. Olha o verso de número 11, olha o verso 11. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia. Quem são essas duas mulheres? Esposas de Jacó. Ele está dizendo que Ruth seja para você o que Raquel e Lia foi para Israel, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome, vamos ler agora? Famado em Belém. Aquele que estava disposto a perder, ganhou o nome, Boaz.
O nome ficou famoso, conhecido. Tanto está conhecido que eu e você estamos falando dele nessa noite. Boaz ganhou uma vida alegre, feliz, com um filho. Boaz entrou na genealogia de um rei. Boaz se tornou um indivíduo importante para a história bíblica, importante para a história de Israel. Boaz é aquele que Deus também fez uma redenção na vida dele. Um solteirão ganha uma esposa, ganha um nome afamado e conhecido. E o contraste é aquele homem, o senhor fulano de tal, que pensou em si próprio, não quis gastar em prol do outro, foi esquecido da história da redenção. E Boaz entrou então famoso na história. A redenção então vista através de Boaz. Boaz é o resgatador, e Boaz é aquele que tem a vida abençoada por resgatar alguém. Mas há uma segunda forma de você ver a redenção neste último capítulo. Há um outro personagem que também a história vai terminar bem para ele. É Noemi. Olha aí o verso de número 13. Noemi, a redenção agora vista na vida de Noemi. Olha o verso 13, vamos ler? Assim tomou Boaz a Ruth, então as mulheres disseram, vamos ler? A Noemi: olha que coisa. Verso 15 diz: ele será o restaurador da tua vida, o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama é melhor do que 7 filhos. Olha como que muda a vida dessa personagem que aparece no capítulo 1 do livro, disposta a sair de Belém, e de repente perde marido, de repente perde filhos, de repente está desamparada, volta e ela diz assim: me chama de Mara, porque eu estou amarga, eu sou amargurada. E essa mulher está dizendo: Deus pesou a mão sobre mim. Você vai para o último capítulo da história dela, no livro de Ruth, e as pessoas estão dizendo: esta mulher é louvável, Noemi, Noemi, você ganhou um neto. Quando você lê o capítulo 1 de Ruth, você nunca iria imaginar, se você não conhecesse a história, de que Noemi ainda ia pegar um neto nas mãos. Porque Noemi é velha, Noemi não tem condição de ter filhos. E talvez você esteja dizendo: pastor, mas ela não é avó de sangue. Mas ela é avó por adoção, queridos. Ruth é como se fosse filha de Noemi, ao ponto de até o menino ser chamado de filha de Noemi. Ele foi mais do que um neto. Sabe que você precisa ver que há redenção para a vida daquelas pessoas amarguradas, daquelas pessoas deprimidas, daquelas pessoas que acham que acabou tudo. Existe uma redenção, lógico, através da figura de um redentor, de um resgatador. Para Ruth, o retrato deste resgatador era Boaz, mas nós sabemos que é apenas sombra do resgatador maior, que é Jesus Cristo. Eu fico impressionado como Noemi, que aparece de uma forma no capítulo, termina o livro sorrindo. Noemi perdeu 2 filhos, mas ganhou uma nora, que as pessoas diziam que ela é melhor do que 7 filhos. Você consegue ver como que a redenção é capaz de construir uma vida que está destruída? Uma vida que está fadada ao fracasso. Como que isso é possível? Só por causa do amor de um resgatador, só por causa de um Boaz que está disposto a se sacrificar. A sua redenção só é possível por causa de Cristo Jesus. Não importa quão destruída está a sua vida, a redenção do Senhor Jesus é capaz de transformar o seu coração. E se você já é alguém que já foi alcançado pela redenção, talvez é hora de você mudar o seu semblante, mudar a sua visão para este Deus. Talvez você está amargurado e você já passou pelo processo de redenção para você. A história, a cena de Noemi é uma cena que nos ensina a redenção através da vida desta mulher. Ela ganhou sustento, ela ganhou um lar, ela ganhou um neto que iria viver para ela, cuidar dela, ser a alegria da vida dela. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar a redenção agora através do terceiro personagem. Lembra que é como se fosse um quadro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você viu toda a história. O capítulo 4 é o final da série. E aí você tem
a redenção de Boaz. Você tem a redenção de Noemi. Você tem a redenção de Ruth. Olha o verso de número 11. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, vamos ler agora? Somos testemunhas. Esta mulher é Ruth, tá? Que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Olha o que Deus está fazendo aqui na vida de uma mulher que era conhecida como a Moabita. Os Moabitas eram um povo cruel, um povo desamparado, um povo que teve a vida tudo errado. Só para você ter ideia, os Moabitas surgiram porque uma mulher embriagou o pai e se deitou com o pai. E aí nasceu Moabe. Ruth era desta família, Ruth vivia longe de Israel, era distante. E de repente Deus começou a trabalhar na vida dela, trouxe ela até Israel. E Deus disse assim, que você seja como uma Raquel e como uma Lia. Que você entre na galeria da fé do povo de Israel. Olha que transformação na vida de uma mulher que estava distante do alcance da graça de Deus humanamente falando. Mas não do decreto de Deus. E a graça de Deus foi lá em Moabe e trouxe essa mulher. Essa Ruth que a princípio não tinha visto bom comportamento nos crentes que cercaram ela. Elimeleque não era símbolo de grandes coisas. Ruth não era símbolo, Noemi não era símbolo de grande crente. Tinha saído tudo da terra prometida, tinha ido morar numa terra distante, tinha desobedecido a Deus. Mas Ruth foi alvo da graça de Deus. E a despeito da fraqueza dos crentes que convivia com ela, ela se fortaleceu. E essa mulher virou a bisavó de Davi, a bisavó do rei de Israel. Uma moabita que não podia entrar nem no templo, agora é a bisavó do rei. Ela é a bisavó de Davi. Percebe como que quando eu e você somos alcançados pela graça de Deus, Deus transforma a nossa vida e nos dá um futuro seguro, futuro resoluto na presença dEle. Quem imaginar, queridos, que de tantas tragédias, você ia terminar a história com o nascimento de um filho? Essa Ruth, só para você ter ideia, ela foi casada com Malom e ficou 10 anos e não tinha filhos. Numa época diferente da nossa. Numa época em que ter filho era símbolo de posteridade, de bênção e tudo mais. A Bíblia não fala a causa. Não fala se Malom não podia ter filho, ou se a própria Ruth tinha sido impedida. A gente não sabe. O fato é que aquela mulher ficou 10 anos casada e não teve filhos. E agora o texto diz assim, no capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse. Deus deu um filho para essa mulher. Para essa mulher que chorou a morte do marido, Deus deu um filho. Percebe que redenção acontece, queridos. Redenção acontece na vida de personagens bíblicos. Redenção acontece na vida de personagens da história. Redenção acontece na minha vida e na sua vida. As coisas quando parecem não ter jeito, Deus põe a mão e tudo se transforma. Mas eu gostaria de olhar a quarta visão da redenção neste livro de Ruth. E talvez você esteja dizendo, pastor, é Noemi, Ruth e Boaz. Aonde mais o Senhor vai ver a redenção acontecendo aqui? Olha o primeiro livro de Ruth, primeiro livro, só tem um, né? Olha o livro de Ruth, olha o verso 17. Verso 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, que quer dizer servo. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos ler agora, do verso 18 ao verso 22? São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Já que nós estamos pensando em série, né, talvez você diria assim, aqui chegou aquela parte que acabou a história e fica aparecendo um monte de nomes dos atores. Não é este o quadro. Talvez você até diga assim, nossa, se tivesse terminado com um casamento e com um filho, com essa declaração bonita de que Ruth era melhor do que 7 filhos, que ótimo. Por que tem esse monte de nomes aqui? Porque este livro é sobre a genealogia de Davi.
de Davi. O livro termina mostrando Davi. E aqui você vê então a redenção na perspectiva de Israel. Quando você olha para o início deste livro de Ruth, começa dizendo assim: era nos dias dos juízes, não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Não tinha rei em Israel. E o livro de Ruth está dizendo, num período que ainda não tinha rei em Israel, Deus já estava construindo a figura daquele que seria o novo rei de Israel. Deus já estava provendo o rei que iria ser o rei segundo o coração do Senhor. O livro de Ruth acontece num período de caos moral, de caos social, sem lei em vigor, ninguém governando. E nos bastidores, Deus está trabalhando, pegando uma Ruth, casando com Boaz, para que pudesse dar à luz a Davi lá na frente. Boaz vem, nasce depois Obed, nasce Jessé, e aí vem o propósito, nasce o Davi que é rei. Mas pergunto para você, você acha que Boaz tinha noção disso? Não. Você acha que Ruth tinha noção disso? Não. Você acha que Noemi tinha noção disso? Não. Nos dias deles, eles estão vendo os acontecimentos ordinários. E Deus está fazendo o extraordinário através das atitudes ordinárias da vida dele. Assim é comigo e com você. Nós fazemos parte de uma história maior. Ruth, o propósito último não é a vida dela. O propósito último não é a vida de Noemi. Embora seja muito bom ver essas duas mulheres felizes aqui. Mas a história não é sobre elas apenas. A história é sobre Israel. Israel está vivendo dias difíceis. Israel não tem ninguém para liderá-los. Deus está dizendo, eu vou levantar Davi. Quando eu e você vivemos num país como o nosso, vivemos numa sociedade como a nossa, às vezes a gente não consegue perceber que Deus está trabalhando nos bastidores de tudo isso. E Ele está construindo algo, e a gente não sabe o quê. E as nossas atitudes do hoje vai causar impacto lá na frente. Talvez os nossos olhos não vão ver. Talvez Noemi não viu Davi reinar. Talvez Ruth não viu Davi reinar. Talvez Ruth não tinha a menor noção disso. Faça o ordinário e deixe que Deus faça do seu ordinário o extraordinário. Não cabe a você guiar a história do mundo. Cabe a você ser fiel nos dias de hoje. Boaz nunca imaginou que ao comprar aquele terreno de Noemi, ao casar com Ruth, ele estava marcando o nome dele como o descendente, o bisavô de Davi. A história não é apenas a sua história. Eu e vocês temos a tendência de acharmos que a história do mundo é a nossa história. E não é. É a história do povo de Deus. Aprove o Senhor ter chamado Elimeleque. Aprove o Senhor ter chamado Malom. Com a morte daqueles dois, Noemi resolve voltar para Israel. Ruth se agarra a essa mulher. Aprove o Senhor num certo dia fazer com que Ruth saísse para o campo para colher. Aprove ao Senhor que por acaso ela entrasse num campo que pertencia a este homem Boaz, e ela conhecesse este homem. Aprove ao Senhor que o coração de Boaz se voltasse para Ruth. Aprove ao Senhor fazer tudo isso para que nascesse o rei Davi. O que é que tem acontecido na sua vida que você acha que é por acaso? Talvez você está nos momentos tristes ainda da sua história. Seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor. E Deus trabalha na nossa história. E Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus. Anos depois nós estamos aqui no Brasil, pregando o Evangelho numa igreja presbiteriana. Porque um homem chamado Ashbel Green Simonton resolveu sair do país dele, Estados Unidos, e vir ao Brasil pregar o Evangelho. Não tinha noção nenhuma de que chegaria em Colatina o Evangelho através da Igreja Presbiteriana do Brasil, que você está aqui hoje. Ele não tinha noção que talvez você fizesse parte de uma denominação assim. Eu não sei o que vão dizer no futuro, mas cabe a nós sermos fiéis. E antes que você comece a querer trabalhar para fazer o seu nome grande, deixa eu dizer para você, o nosso nome não se torna grande nos nossos afazeres. É Deus quem faz o que Ele quer da nossa história. Não seja você o fulano de tal, que achou que poderia trabalhar para si mesmo. Seja você um Boaz disposto a sacrificar, a ser um passado despercebido. E Deus é aquele que faz na nossa história. Mas eu quero terminar. Nós vimos a redenção na perspectiva de Boaz. Boaz é o resgatador e aquele que é abençoado também. Segundo, nós vimos a redenção através da vida de Noemi. Nós vimos a redenção na vida de Ruth.
nós vimos a redenção na história de Israel, é o rei Davi. Eu quero olhar com você a redenção para o povo do Senhor. Em última instância, essa não é apenas a história de Davi. Abre Mateus capítulo 1. Esta é a história da redenção da igreja de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1. Ruth só vai ser mencionada aqui em Mateus. Mateus capítulo 1. Olha como começa este livro. Capítulo 1, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha a genealogia do nosso Salvador, do Redentor, daquele que morreu na cruz e ressuscitou num domingo de Páscoa. Aí vai começar a citar vários nomes. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e por aí vai. Olha o verso de número 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. E a Jessé gerou ao rei Davi. Percebe que o rei Davi, o grande rei Davi, é apenas um nesta genealogia. O maior do que o rei Davi é Jesus Cristo, o filho de Davi. A história de Ruth é a história da redenção personificada na pessoa de Jesus Cristo. É a história da vinda do Messias, do nascimento do Redentor. Como você ia imaginar que Boaz e Ruth estariam na genealogia de Jesus? Mais do que estar na genealogia de um grande rei humano, é estar na genealogia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E olha o verso 5. Eu não sei se você prestou atenção quem era a mãe de Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era a Raabe? Uma prostituta. Boaz casa com uma moabita. Boaz estava com o nome elevado já. Mas Boaz vinha de uma mulher que tinha sido prostituta no passado, que se converteu ao Senhor. Salmão teve coragem de casar com esta mulher, porque viu nela uma transformação. Nós não devemos ficar jogando pedra sobre o passado de ninguém. Boaz tem uma mãe que tem uma história triste do passado, mas que foi alvo da redenção. E Boaz então estende a mão também para Ruth, que também era desprezada. E sem saber, Boaz entra na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A redenção do povo de Deus, esta é mais do que a história de Noemi, Ruth, Boaz e Davi. Essa é a história de Jesus Cristo. Eu espero que ao longo desses 5 sermões, você possa ter ficado apaixonado pelo romance de Ruth, Boaz, dessa personagem tão intrigante que é Noemi, uma mulher que age com tanta falta de fé em vários momentos. Mas que você possa lembrar que esta é a história de Jesus Cristo. Como que Deus estava colocando na genealogia de Jesus Cristo pessoas que estavam tendo a vida transformada. Eu quero terminar lembrando você da redenção. Primeiro, a redenção através da vida de Boaz. Segundo, a redenção através da vida de Noemi. Terceiro, a redenção na vida de Ruth. 4, a redenção na história de Israel. 5, a redenção do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Esta história toda nos ensina como a nossa vida contribui para algo maior do que nós mesmos. Boaz contribuiu para algo muito maior. Esta história nos ensina a viver o ordinário enquanto Deus faz o extraordinário. Esta história de Ruth, Noemi e Boaz nos ensina que o futuro é otimista. Porque o último capítulo da nossa história já está escrito. Cristo há de voltar e nós iremos viver com Ele para sempre. Todo o mal deste mundo será exterminado e haverá novos céus e nova terra. Essa história nos ensina que nós precisamos de redenção. A nossa família precisa de redenção. Todos nós necessitamos de um Redentor. E este Redentor é Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados. Vamos orar?
Pai bendito, obrigado porque o romance da redenção presente no livro de Ruth é a nossa história. Obrigado porque aprova o Senhor nos resgatar. Aprova o Senhor perder para que nós pudéssemos ser ganhos pelo Teu amor. Aprova ao Senhor ser humilhado. Aprova o Senhor vir a este mundo, andar entre nós, ser cuspido e desprezado pelos homens, para que pudesse nos resgatar, para que pudesse garantir o último capítulo da nossa história, como sendo um capítulo de glória, um capítulo gracioso, um capítulo de felicidade. Oh Deus, trabalhe nos nossos corações nessa noite. Talvez há pessoas aqui que precisam de redenção na vida, que precisam ter um encontro com o Redentor, que precisam que o Senhor coloque as peças do quebra-cabeça em ordem. Faça isso, ó Deus. Toque nos corações, ó Pai. Talvez, Senhor, há pessoas que já foram alvos da redenção, mas ainda estão amargurados, não percebeu o precioso presente que tem em Cristo Jesus. Deus, talvez há pessoas que estão vivendo o dilema de ser fiel no dia a dia, porque não vê resultado no aqui, no agora. Pedimos que o Senhor possa fortalecer a fé, que assim como Boaz, eles possam fazer tudo que a lei manda, e saber que o Senhor está no controle, e que no ordinário o Senhor há de fazer extraordinários na nossa vida. Obrigado porque através de uma família dessa, que vivia numa região até mesmo desprezível aos olhos humanos, o Senhor suscitou o rei Davi, o Senhor suscitou o teu filho Jesus Cristo, que é o filho de Davi, o nosso Salvador. Obrigado porque nós vamos celebrar o corpo deste Cristo, que foi partido por nós, e o sangue deste Cristo, que foi derramado por nós. Obrigado porque o Senhor tem poder para fazer redenção na vida dos piores pecadores, como o Senhor fez na vida de Raabe, de Ruth e nas nossas vidas. Faça isso, Deus, para o bem do teu povo, para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém.